Esse cara é diferenciado mesmo. COP30 pegando fogo, um fiasco internacional. Brasil passando vergonha diante do mundo. E aí, nesse domingo, o que o Lula decide fazer? Resolver os problemas? Não, ele decide sair do Brasil para fazer uma agenda muito importante. Adivinha? Defender narcoditador que o mundo inteiro reconhece como sendo um problema para a democracia ocidental. É isso mesmo, Lula saiu de Belém agora para ir à Venezuela, né? Na verdade para ir na Colômbia, para defender a Venezuela, para defender o Maduro. Vai ficar lá ao longo do dia para poder passar esse papelão no Brasil. A situação começou a escalar há alguns dias atrás, quando o excelentíssimo ministro chanceler do Lula, Mauro Vieira, fez essa declaração que repercutiu na imprensa internacional, inclusive aqui dentro, e a coisa foi tão horrorosa, mas tão horrorosa, que nem mesmo a extrema imprensa conseguiu passar pano. No lugar, a reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante. Que é sobre a Venezuela. Que é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de duas regiões. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta, e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo uma solidariedade à Venezuela, uma ditadura que mata sua população, persegue seus opositores, que o mundo inteiro reconhece como sendo uma ditadura do narcotraficante, e vai prestar solidariedade à Venezuela. Vista que o presidente repetidamente já disse, e nós estamos em uma região de paz e cooperação. Com relação a... Não é possível, cara, não é possível falar em apoio e solidariedade à Venezuela. Cara, nem a Daniela Lima, gente, conseguiu passar pano para isso. Porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar. Bom, piora quando o Maduro... E aqui é impressionante. Piora quando Maduro agradece o Lula por conta dessa fala do ministro dele. Doy las gracias al presidente Lula da Silva también, porque ha hecho un pronunciamiento Lula contundente de la paz en América del Sur, en América Latina, y el poder que la CELAC debe tener. Olha que loucura. Olha, aí, vamos lá, foi para Colômbia. Lá vai o Lula para Colômbia, e lá na Colômbia, quem é o presidente? É esse cidadão que milita pela legalização de todas as drogas, que acabou de ser sancionado pela OFAC, né, pela Lei Magnitsky, por ser chefe de uma organização criminosa do narcotráfico. E aí vem esse cara basicamente falar que ameaçar o Trump. E o Lula ali do lado dele. Cuidado. Están atravesando el Caribe de los libertadores. Cuidado. Se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo. Uno el español del rey, otro el francés de la república, y no pudieron. Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca, el cóndor despierta en el jaguar, que en los pueblos americanos. Cara, esse cara deve estar muito dopado para falar uns trem desses. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de... Esse cara completamente alucinado. Vamos lá. Do lado do Lula, ele fala uma besteira dessa. Maduro agradece o Lula. Ministro do Lula fala que o Lula vai prestar solidariedade à Venezuela, sendo que o mundo já reconhece a Venezuela como uma ditadura sanguinária narcoterrorista, inclusive com grupos terroristas chefiados pelo próprio Maduro. E o Lula nos enfia numa latada dessa, indo lá prestar solidariedade. Eu quero ver o discurso do Lula na Colômbia. Vai sair até o final do dia essa
essa pérola, né? O que ele vai falar? Que agora os ditadores são vítimas da população que não aceita? É isso? Ou melhor, os narcotraficantes são vítimas dos povos que usam as entorpecentes dos narcotraficantes? O que ele vai falar? É que eu quero saber. Porque ele está enfiando o Brasil num buraco, mas num buraco internacional. Só para você ter uma ideia, eu acabei de fazer um vídeo mostrando que apenas 30 líderes mundiais vieram para a COP30. O povo não quer se associar ao Lula. Os grandes líderes internacionais não querem estar ao lado desse cara. E quem que veio para cá? Veio Macron, que está com a rejeição no teto, o outro lá, o Temer, da União Europeia, do Reino Unido, que está com a rejeição no teto, e ditadores. Curioso, não veio Estados Unidos, não veio Argentina, não veio Xi Jinping, o maior país, o país mais poluidor do mundo, não está na COP30. Então ninguém do mundo está prestando atenção nisso aí. Aí vai o Lula defender. Cara, ele nem termina uma vergonha, ele já começa a outra. Né? Nós tivemos aí a operação do Rio de Janeiro, que ele se posicionou do lado do traficante. Agora, um evento no qual ninguém veio, ele gastou mais de 1 bilhão do nosso dinheiro e virou um espetáculo de horrores. E agora ele está viajando no meio do show lá, no meio da festa da Janja, para ir na Colômbia defendendo narcotraficante. E aí tem gente aqui no Brasil que está fazendo campanha, não, vamos votar no Lula ano que vem, pelo amor de Deus. Quantos anos de doutrinação foram necessários para emburrecer tanta gente assim no nosso país? Quantos anos foram necessários? Mas vamos lá. Essas pessoas que apoiam o Lula, apoiam porque elas se informam pela Rede Globo, pela extrema imprensa. Então, a gente tem que salvar o Brasil, sabe como? Subindo, fazendo crescer a verdadeira imprensa no Brasil. E é por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. E aqui na Gazeta do Povo, que não tem militância, escreve aqui, Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Cristina Grema, Rodrigo Figueiredo, cara, o Rodrigo Constantino, os melhores mentes do jornalismo e, na verdade, as melhores mentes do Brasil escrevem para a Gazeta do Povo, que não aceitam real de direito público. Então, por isso que para a gente passar Folha de São Paulo, Estadão e Globo, a gente precisa ajudar a verdadeira imprensa. Vem aqui nesse QR Code ou o link que está na descrição, vou fixar também no primeiro comentário. Vai lá nesses links ou no QR Code, assina a Gazeta do Povo e venha fazer parte do crescimento da verdadeira imprensa brasileira. Para a gente salvar esse povo que até hoje defende esse imbecil aqui, a única forma de fazer isso, gente, sério, é levando, é crescendo, é ampliando o alcance da verdadeira imprensa. Existe no Brasil, mas ela precisa da nossa ajuda. Como vocês sabem, a imprensa militante recebe dinheiro do governo e bilhões. A gente precisa melhorar o alcance da verdadeira imprensa. Gazeta do Povo, eu sou parceiro. Vai lá, faz a assinatura, tá aqui ó, nesse QR Code ou no link que está na descrição ou então no primeiro comentário. É só assim para a gente recuperar a mente dessas pessoas que são enganadas diariamente. Tem uma coisa que aconteceu essa semana que o Brasil ainda não entendeu a gravidade, a amplitude desse fato. Nessa semana foi noticiado que o Donald Trump determinou que a empresa JBS dos irmãos Batistas fossem investigadas por estar criando um cartel de carne nos Estados Unidos, né, regulando o preço das carnes. Só que é muito mais profundo que isso. Os irmãos Batistas entraram no meio da briga entre Brasil e Estados Unidos, ou seja, Donald Trump e Lula, achando que iriam apaziguar a situação usando do seu poderio, né, que é a empresa que eles têm lá nos Estados Unidos, que tem em torno de 70 mil funcionários. É a maior empresa de proteína do mundo e está dominando o mercado de proteína nos Estados Unidos. Acreditavam eles que usariam dessa influência, desse poder, desse capital para proteger o seu padrinho. Lula, lembrando, foi quem conseguiu financiar, através do BNDES, esta empresa que se tornou um frigorífico pequeno na maior potência de proteínas do mundo. Lembrando também que os irmãos Batista, denunciaram o Lula no período da Lava Jato, admitiram que mandaram dinheiro para a conta de Lula e Dilma no exterior e, curiosamente, se tornaram os melhores amigos do Lula assim que ele assumiu a cena do crime novamente. É muito estranho essa relação entre os irmãos Batista e o Lula. Só que agora, o que eles não entendem, os irmãos Batista, é que eles se enfiaram no meio de uma briga e se tornaram alvos, e não mediadores. Tem uns vídeos que estão circulando há algum tempo nos Estados Unidos, desde que a JBS entrou no mercado de ações americano, onde fazendeiros denunciam os crimes dessa empresa. Esse aqui é um que viralizou bastante, inclusive até aqui nos Estados Unidos. Ele é um minutinho só. Assiste aí. JBS
is a Brazilian-owned company based here in the United States, and they control 85% of the beef industry all across the U.S. Now, the American rancher has nowhere else to sell their cattle unless they're selling it locally, so they have to sell it to JBS for pennies on the dollar. And JBS is taking that product, turning it around, and making billions of dollars off of U.S. consumers. Now, since the American rancher has all the risk, they have to bird the animal, they have to raise the animal, they have to feed the animal, and then they have to get it to market without it dying. Shouldn't they be paid more for this product? You would think so. But due to lobbying groups, money, and governmental control, these companies have been able to take over and only pay them 20% of every dollar earned on that market-ready animal. This is why we're losing so many ranchers every single year. So if you guys can, find a local rancher, go out and support them. And as always, guys, buy American, buy local. A JBS está fazendo nos Estados Unidos exatamente o que eles fizeram aqui. No Brasil, eles criaram um cartel onde a maioria dos fazendeiros e criadores de gado são obrigados a vender para esta empresa pelo preço que eles quiserem pagar. Existe o mesmo cartel no leite no Brasil, que é até um conteúdo para um próximo vídeo, que está destruindo a vida dos produtores de leite. E aí, quando a JBS entrou no mercado de ações dos Estados Unidos, foi muito divulgado lá o fato de que essa empresa está fazendo algo errado, tem várias coisas erradas e denúncias contra ela. Esse aqui é um perfil Wall Street Apes, tem 1,2 milhões de seguidores nos Estados Unidos, tá? Ela fala sobre a Wall Street e ela é seguida por Elon Musk, Donald Trump, Alex Jones, Joe Rogan, são, pessoas extremamente importantes. Eu vou ler para você essa postagem aqui, que é de 13 de maio deste ano, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um vídeo de uma moça falando muito parecido com o que aquele cara estava falando, tá? Mas eu vou ler o texto para você. Isto é extremamente... Cadê? Difícil. Aqui, ó. Isto é extremamente importante. Já no dia 23 de maio será decidido se a JBS, a maior processadora de carnes do mundo, poderá negociar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Trata-se de uma empresa estrangeira que capturou e controla nosso fornecimento de carne. A situação piora. Se existe uma empresa que jamais deveria ser permitida na Bolsa de Valores de Nova York, essa empresa é a JBS. Aqui está o porquê. Caso você não saiba, a JBS é a maior empresa de processamento de carne do mundo e, em setembro passado, no meu estado natal, o Colorado, a empresa foi alvo de sérias acusações de tráfico humano feitas pelo líder sindical. Eles foram também considerados culpados de acusações de corrupção e cumpriram pena. Os irmãos Batistas, dono da JBS, são brasileiros. Esta é uma empresa totalmente estrangeira. Aqui estão algumas das acusações recentes que eles enfrentam. Amontoar entre 40 e 50 pessoas em um apartamento, cobrando entre 60 e 120 dólares por semana por pessoa para morar lá, e depois cobrar 40 ou 50 dólares para ir e voltar do trabalho, sendo que o trajeto tem 8 quilômetros. Esses indivíduos são criminosos condenados, acusados de suborno nos Estados Unidos e no Brasil. Mais pura verdade, só não estão presos por conta dos amigos do Lula no STF. Eles terão uma reunião no dia 23 de maio, ou talvez já no dia 23 de maio, para decidir se a JBS poderá ou não ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Por favor, compartilhe esse vídeo. Precisamos divulgar e impedir que essa empresa corrupta domine ainda mais o seu fornecimento de alimentos. E aqui é o vídeo dela. If there is one company that should never be allowed on the New York Stock Exchange, it's JBS, and here's why. In case you don't know, JBS is the largest meat packing company in the world. And as recent as last September, in my home state of Colorado, they have been a week per head to live there, then charging them 40 or 50 bucks to go to... Bom, aqui é exatamente o que está escrito aqui, ela está falando em inglês, não tive tempo de colocar a legenda. A questão é, quando os irmãos Batista inventaram de aparecer na frente do Donald Trump defendendo Lula, isso chamou a atenção do Trump, que pediu para que fosse feita uma investigação sobre essas pessoas, e a investigação voltou e caiu na mesa dele. A investigação é, essa empresa é corrupta, ela foi financiada pelo Lula, eles já denunciaram a corrupção do Lula, eles estão fazendo o que eles fizeram no Brasil, eles estão fazendo nos Estados Unidos e destruindo a vida de milhares, se não milhões de pessoas que vivem da criação de gado nos Estados Unidos. Quando eles tentaram defender o Lula, eles caíram na mesma tigela que o Lula se encontra. Agora, os irmãos Batista correm o risco de serem presos nos Estados Unidos. O que eles estão fazendo lá, eles acham que se fizeram aqui e saíram impunes,
poderão fazer nos Estados Unidos e ficariam impunes também. Só que não vai acontecer isso. O que nós estamos percebendo é uma tentativa do governo americano de resgatar a independência e a sobrevivência dos criadores de gado, dos ranchers, né, dos fazendeiros. E para isso acontecer, a empresa JBS terá que ser dissolvida ou expulsa ou os donos presos. Os irmãos Batista, que conseguiram fugir da justiça aqui no Brasil graças aos amigos do Lula, não vão ter a mesma sorte nos Estados Unidos. Isso porque eles foram inventar de defender esse ladrão corrupto que já deveria estar preso, nunca deveria ter saído da cadeia. A diferença é que lá o Lula não tem amigo no Supremo Tribunal Americano. Lula não tem amiguinho, não tem advogado do Lula que foi indicado para o Supremo Tribunal Americano. Então lá os irmãos batistas vão receber o que eles realmente merecem. É muito bom, essa notícia é boa e eu vou te falar. Pelo que nós estamos vendo, pelo andar da carruagem, JBS não sobrevive no Brasil por ter feito lá os mesmos crimes que eles fizeram aqui. Vai lá. Quem que é o próximo aí a se voluntariar a ir lá e defender o Lula? Vai lá, seja feliz. Vai lá e defende o Lula. Marca uma reunião com o Trump para você defender o Lula.